que bom, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente, muito feliz, muito animada para mais uma semana do nosso estudo e espero que todos estejam muito bem, né? Vamos lá, vamos começar? Hoje nós já estamos no capítulo 12, onde nós vamos falar sobre o capítulo Visita aos Evangelizandos, né? Vamos ver aí o que o Lúcio mais a Aninha nos reserva neste capítulo 12. Começando então a nossa leitura. Como já dissemos, nossos trabalhos estão diretamente ligados ao acompanhamento dos evangelizandos. Nos dedicamos às visitas necessárias, preparando-nos condignamente para a tarefa que exige muita vigilância e estabilidade. Quando ele fala deliberações de nossa reunião, ele está se referindo, né, ao capítulo onde ele conta, né, com o que foi o encontro, a chegada na colônia espiritual Semeador, onde eles tiveram uma reunião para deliberar todos esses trabalhos relativos à evangelização. Para tal, reunimos a equipe já com a pauta dos locais e dos atendimentos previamente estabelecidos. Após a distribuição dos afazeres, achei por bem instruir a Aninha, ainda não habituada a esse tipo de atividade, para que obtivéssemos o melhor desempenho possível. Particularmente, a exigência nesse caso é maior que a dos demais? Perguntou-me ao perceber a gravidade em meu tom de voz. Vamos dizer, filha, que esse momento é sério e delicado, pois vamos lidar com o frágil campo vibratório das crianças. Qualquer alteração em nosso campo mental é captada e absorvida muito facilmente pela criança. Eu achei interessante esse capítulo, porque eles falam de uma fragilidade que porventura pode ser deles no sentido de cuidar muito bem do campo vibratório, dos pensamentos e sentimentos ao entrar naquele lar, né, nesse ambiente que eles iriam entrar agora, especialmente da Aninha, pois ele estava ali numa condição de estagiária, né, e ele como coordenador, né, de todo o seu trabalho. Então, enfim, ele fala campo vibratório frágil, né, das crianças. Nós sabemos que o Espiritismo, né, traz isso pra gente, que nós somos facilmente influenciados através dos nossos pensamentos a captar vibrações espirituais, que porventura vão estar ali rodeando, próximos a nós, captando a nossa vibração naquele momento. Então, se nós estivermos numa situação muito vulnerável, se nós estivermos numa situação com pensamentos muito negativos, com ações não muito condizentes com uma boa moral, nós vamos sim atrair ali energias, espíritos com esses mesmos sentimentos, com esses mesmos pensamentos e com a mesma rede de vibração. Então ele atentou a Aninha ali no seguinte: Aninha, cuide-se dos seus pensamentos, a sua condição vibratória, ela tem que estar muito boa para que não fragilize ainda mais esta criança pela condição frágil que a própria criança já tem. Nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante. Entendo, senhor Lúcio, que a criança absorve com facilidade nossas vibrações, mas creio que ainda não assimilo a real dimensão do fato. A maioria de nós se esquece que a criança tem organização física e emocional bastante fragilizada, em razão dos naturais ajustes reencarnatórios, principalmente quando esse processo ainda não completou os 3.000 dias, conforme nos informa o benfeitor Emmanuel. Emmanuel se refere aos 3.000 dias, à idade de 7 anos. Nós sabemos, através dos ensinamentos de André Luiz, que
Desde a concepção até os 7 anos, é onde se concretiza a reencarnação. Durante a gestação, o espírito ele está em processo de esquecimento. Ele vai esquecer todas as outras vidas, tudo aquilo que ele se destinou a fazer numa próxima vida. Enfim, ele está se preparando para o renascimento a um corpo, que ele vai receber um corpo, ele vai animar este corpo vai ser um corpo indefeso, né? E ele vai estar ali se preparando para essa nova vida. Até os 7 anos, o espírito, então, ele está muito mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo material que vivemos. Então, por isso, há essa fragilidade do ser, né? É por isso que a criança, ela é tão frágil fisicamente, ela é tão suscetível às doenças. Pois bem, por quê? Porque ela ainda está se firmando ainda naquele mundo, né? O espírito animando um novo corpo. Então, a gente tem que entender que a reencarnação, a criança, né, vista nesse processo da reencarnação até os 7 anos, é um benefício muito grande para o espírito. Mais adiante a gente vai ver, né, o porquê desses benefícios. Vamos continuar então. Reforço assim o alerta sobre a necessidade do equilíbrio emocional e mental, da estabilidade e temperança. Caso perceba que a emotividade lhe fugiu ao controle, recorra à prece silenciosa. Assim farei. Prossigamos então. Visitaremos o jovenzinho de 7 anos, participante da nossa evangelização, que tem nos preocupado. Logo chegamos em confortável vivenda localizada no mesmo bairro da Casa Espírita. Passamos pelo portão sem impasses, entrando por pequeno e bem cuidado jardim situado à frente da porta principal, que também transpusemos agilmente. No interior da casa, encontramos Roberto, o responsável direto pela criança, que nos recebeu com cordialidade, porém com semblante preocupado. Após alguma análise do ambiente, comentei reticencioso. Percebo, meu amigo, que este lar se encontra desguarnecido quanto à sua segurança. Preocupa-me a facilidade com que se daria qualquer acesso. É verdade, suas defesas são precárias, pois a família ainda não dá a merecida significação ao culto do Evangelho no lar. Não está suficientemente estabelecido o circuito de segurança que controlaria o acesso, impedindo situações desnecessárias. Porém, essa é apenas uma de suas dificuldades. Bom, aqui ele fala de uma dificuldade e da solução ao mesmo tempo, né? Que seria o Evangelho no lar. Nós espíritas, né, nós sabemos das eficácias, da urgência em muitas situações do Evangelho no lar. O quanto que é providencial, o quanto que é divino, o quanto que é evangelizador para o espírito o ato sistematizado, pelo menos uma vez por semana, do Evangelho no lar, se possível, todos juntos em família, né? Nós sabemos que o Evangelho no lar, ele nos traz essa segurança de proteção espiritual e fluídica para o nosso lar. Emmanuel, ele diz que a melhor escola ainda é o nosso lar, né? É onde a criatura ela deve receber as bases de sentimento e do caráter. E o Evangelho no lar, ele facilita todo esse trabalho de base que nós temos que dar para os nossos filhos e para nós mesmos, porque se a gente também não trabalhar essa nossa base, nós não teremos condições de trabalhar isso com nossos filhos. Nós sabemos que o Evangelho no lar, ele tem inúmeros benefícios. É um aprendizado cristão, é um momento de união em família, de elevar a vibração fluídica
como eu disse anteriormente, né, dos nossos pensamentos, do nosso campo vibracional, os fluidos benéficos que a gente recebe, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o espírito, né, os benefícios ali dos medicamentos necessários que são depositados na água, na água que nós pedimos ali a fluidificação, enfim, são inúmeros benefícios. Continuando, entendo, vamos anotar essas informações para que a evangelizadora seja preparada e possa tratar do assunto em sua evangelização, incentivando a realização do culto e prática na oração do lar. Mas diga-me, e o pequeno como vai? Bom, antes dele responder como que o pequeno vai, vamos voltar lá para a nossa sala de aula, né? Quando ele fala que a evangelizadora vai ser intuída a trabalhar o evangelho do lar durante as aulas, aí a gente lembra aqueles momentos, né? Em que a aula já está pronta na nossa cabeça, que já está tudo esquematizado, às vezes a gente já digitou, já preparamos o material e de repente a gente muda tudo, né? Às vezes a gente chega a mudar dentro da sala de aula, né? Às vezes a gente prepara tudo em conjunto às vezes com as colegas evangelizadoras, e quando de repente tudo muda, chega na sala de aula, a coisa toma um outro rumo completamente diferente. Quando termina o horário, a gente fala assim, gente, mas foi tudo tão diferente do que eu havia programado. Por quê? Porque essa não era a programação do plano espiritual, que o plano espiritual achava que era mais pertinente, que era mais importante para o momento. Bom, então voltando, vamos aqui seguindo, aqui respondendo a pergunta, né? Quando foi perguntado, e o pequeno, como vai? Venham comigo, o Roberto, né? Que estava guiando eles. Vamos conferir, disse nosso amigo com certa ansiedade. À medida que caminhávamos para o interior da casa, ouvimos os gritos da criança. No quarto, vimos a jovem mãe, aos prantos, segurando os braços do jovenzinho que se debatia desesperado. Me solta agora, gritava o menino. Meu Deus, exclamava a mãe. Aproximando-nos celeremente para o auxílio de emergência. Com a mão na fronte do pequeno, rogamos a Jesus proteção e logo o amparo se fez. No ambiente, adentraram trabalhadores espirituais técnicos em passes que atuaram demoradamente no sistema nervoso da criança, exaurindo-lhe as energias e possibilitando o auxílio de outros espíritos da equipe da reunião mediúnica da casa, onde ocorria a evangelização. Os técnicos atuaram em certas ligações mentais do pequeno e fizeram anotações e programações para atendimentos posteriores, ou seja, eles prepararam aquele espírito que estava ali naquele momento de sofrimento, né, junto à mãe, e eles prepararam aquele espírito para que ele pudesse receber, então, o preparo do auxílio, né, na verdade. Eles tiveram que acalmar, trazer ali todos os medicamentos fluídicos para que ele pudesse, aí sim, ser medicado, tratado, até mesmo posterior a toda aquela ação. Roberto concentrava seu trabalho no atendimento à mãe, buscando fazer com que ela se tranquilizasse e chegasse a certo equilíbrio. Que a mãe também precisava, com certeza. A mãe estava ali toda naquela corrente vibratória que não estava sendo bem-vindo naquele lar. Aos poucos tudo se acalmava e a paz se fazia novamente no lar. Após todo o trabalho, Naninha questionou: Senhor Lúcio, o que passa? Qual será o problema? Trata-se, minha filha, de processo obsessivo. E eu disse com emoção, me embargando a voz: mas uma criança? Perguntou surpresa. Filha, oremos para que Jesus auxilie esse espírito, filho de Deus, agora vestindo trajes carnais de criança.
Contribuímos com nossas melhores vibrações e após algumas providências alusivas ao atendimento do momento, rumamos para a parte exterior da residência. Aninha se aproximou, ainda vivamente impressionada com a situação. Posso compreender que se trata de um espírito milenar, mas está em um corpo infantil e frágil. Como isso é possível? A gente ainda se confunde muito com isso, né? A gente vê um ser indefeso, um ser humano ainda indefeso, e a gente só enxerga a fragilidade do corpo porque nós ainda temos a visão puramente material ainda. Nós ainda não temos essa visão do espírito em primeiro plano, né? Nós estamos ainda nesse patamar de enxergar primeiro a matéria. Minha cara, realmente nos confunde e atordoa a obsessão por si só. Compreendemos que a suposta inocência da criança nos comove a sensibilidade e reafirmamos que a infância é protegida com especialidade pela providência divina, né? Então, essa providência divina, ela é um benefício da infância, ela é um benefício enorme para o espírito, né? Por quê? Porque é a oportunidade dele ir retomando aos poucos a consciência corpórea, né? A consciência de corpo, de espírito que é, né? E é uma fase onde esse espírito ele vai estar mais acessível ao aconselhamento, tanto do mundo encarnado, no caso que nós estamos falando dos pais, como de Deus. Ele vai estar muito mais próximo desse mundo espiritual, a que veio recentemente, então ele vai estar também muito mais propenso a esses aconselhamentos, a escutar melhor esses aconselhamentos do mundo divino. Então, esses são só alguns dos benefícios, né? A gente está falando aqui de forma muito rápida, com relação à infância, mas vale a gente voltar aqui no momento mais específico só para a gente falar sobre isso, sobre as várias etapas, desde da concepção até lá nos 21 anos. André Luiz traz isso pra gente, Missionários da Luz, em outros trabalhos que são bem relevantes para o nosso trabalho de evangelização, né? E com relação a essa questão da obsessão, lá atrás a gente falou, eu acho que eu até comentei, falei assim, olha, lá na frente a gente vai falar melhor sobre obsessão. Porém, também eu acho que é um assunto muito interessante, muito urgente, muito importante para ser tratado dentro da evangelização, é a obsessão infantil. É algo que a gente sabe que existe, mas que na maioria das vezes a gente não sabe como lidar, né? Então, nós temos que agir com muito bom senso, com muita responsabilidade, né? Um trabalho em conjunto com a família, o centro espírita, de uma forma muito consciente dentro da nossa doutrina espírita, né? Eu até aconselho a leitura do livro da Sueli Caldas Schubert, que é Mediunidade e Obsessão em Crianças, tá? Que é um livro excelente para a gente aí começar a ter o domínio sobre esse assunto da obsessão na infância, algo muito importante para a gente tratar dentro da evangelização e de repente a gente voltar no momento mais oportuno. Bom, então vamos continuar aqui, deixa eu ver onde que eu parei, vamos lá. Continuando, mas certos compromissos, certos resgates, certas responsabilidades são muito específicas. Apesar de grandemente protegido, o espírito imortal, ele não poderá fugir a esses reajustes. Isso é muito importante. Que tem sempre a finalidade educativa e jamais punitiva. A não ser por sua própria consciência. É algo bem profundo, algo bem reflexivo, né? Que a gente sabe que isso não é nenhuma punição,
né? Deus não castiga, Jesus não castiga, né? Nós nos castigamos através das nossas culpas pessoais, da nossa própria consciência, sentimento de culpa ou não. Compreendo, mas e os pais, né? Pobres pais. Precisamos entender também que quando nos deparamos com casos de obsessão na infância, os pais ou responsáveis direto pelo espírito, agora em um corpo infantil, geralmente são parte do processo, é natural, né? Poderíamos falar mesmo em obsessão na família. Nós sabemos, até eu citei uma frase ali de Emmanuel, que a principal escola que nós temos ainda é a família, né? Nós ainda não estamos preparados, né, no mundo em que vivemos, estar longe e distante da família, pois são os nossos maiores resgates que nós temos, né? A grande maioria aqui encarnado, os maiores resgates que nós temos aqui como missão é com quem? É com a família, né? É onde a gente aprende ali todos aqueles valores morais, aprender a amar, a nos cuidar, enfim. Os pais, aqui nesse caso, ele fala que eles fazem parte de todo esse processo da obsessão do filho. Voltando lá atrás, não sei se vocês lembram do caso da pequena Beatriz, onde havia toda uma rede ali de processo obsessivo, incluindo o pai, a mãe, né? E desafetos de outras vidas que ainda perseguiam aquela família, afetando diretamente a pequena Beatriz, que era a filha, né? Vamos lá. Poderíamos falar mesmo em obsessão na família. E o que faremos para auxiliar? Quando nos faltam os recursos, devemos sempre solicitá-los a outros trabalhadores mais especializados. Solicitá-los, desculpe, tá? A outros trabalhadores mais especializados. E a quem recorremos? Nesta noite, em função do nosso setor de trabalho, estamos previamente agendados para assistir uma conferência especial sobre a evangelização como método de cura real. Tô vontade de estar lá, né? Ser um mosquitinho e estar lá presente nessa conferência. Recorremos ao servidor que fará a conferência, entendendo que momentaneamente havíamos prestado todo o auxílio possível, despedimos-nos silenciosos, rumamos juntos para a semeadura. E assim a gente termina o capítulo 12. Nós vamos seguir adiante na semana que vem com o capítulo 13, Rede de Auxílio, que eu acredito que vai falar aí, né, dessa conferência especial, tendo como título Evangelização como método de cura real. E como eu disse, né, eu queria estar lá. Enfim, eu acho que esse capítulo, ele é um capítulo que fala sobre a família, sobre a importância do evangelho no lar, sobre o cuidado especial que nós temos que ter com relação aos nossos filhos, a consciência que nós temos que ter com relação à importância da infância, não só da infância, bem como a adolescência, que inspira também tantos cuidados, tanto da nossa paciência, da nossa compreensão, tanto do nosso conhecimento espírita, sim, para que possa facilitar todo esse processo de ser pai, de ser mãe e de estarmos juntos nesse momento de reclusão em nossos lares, de momento reflexivo, de momento de aprendizado único para o nosso espírito, né? Então, que possamos, encerrar mais uma vez os nossos estudos com esse sentimento de dever cumprido e que possamos estar juntos aos nossos familiares com a maior harmonia possível, né? É isso que eu desejo, tanto para mim, né, e para todos vocês, né? Uma grande saudade e em breve
Eu sinto que em breve nós estaremos um pouco mais próximos, tá? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!